Homicídio, prisão, sentença. Isso que foi falado hoje aqui na Câmara Municipal dos Vereadores. E o réu, lógico, que foi aí sentenciado com 18 anos e 8 meses. É isso aí que nós iremos conversar com o promotor, advogado de defesa e também com o juiz da comarca de Sapezal. Foi um caso muito pesado. O Diogo é comprovadamente portador de transtorno psicológico, de personalidade. Isso o perito concluiu. Então, foi uma situação trágica para a família, mas que hoje a sociedade sapezalense teve uma resposta e o próprio Diogo também teve uma resposta. Então, que isso agora encaminhe da melhor forma e que ele vai pagar, né? E pelo que ele fez, ele sabe agora qual é a pena dele e que isso termine da melhor forma possível, com um tratamento que está sendo disponibilizado para ele dentro da prisão e que ele possa se reintegrar da melhor forma à sociedade. Doutora, a sentença dele foi 18 anos e 8 meses, né? Isso, é uma sentença, o crime de homicídio pode ser até 30 anos de prisão. Então, é uma pena pesada, mas o Diogo tem se comprometido dentro da prisão, ele está trabalhando, estudando, e com isso ele pode, inclusive, diminuir a pena dele, apresentando bom comportamento carcerário. Isso. Foi a data do julgamento pelo Tribunal do Júri da nossa comarca de um homicídio qualificado que aconteceu em 11 de agosto de 2019. Na época, várias matérias foram veiculadas que um pai havia matado a própria filha de 7 meses no interior da residência com arma branca. Então hoje finalmente chegou o dia do julgamento e foram submetido o caso ao Conselho de Sentença, que entendeu pela condenação dele. Doutor, é complicado, há momento que a gente vê cada testemunha falando a respeito do caso, né? Isso mexe com toda uma situação, doutor? Sim, na verdade, essa instrução em plenário é apenas a segunda fase do processo do Tribunal do Júri. Então, as testemunhas que foram ouvidas hoje já haviam sido ouvidas no fórum, sem a presença dos jurados, e aí hoje os jurados tiveram a oportunidade de ouvir os questionamentos que o magistrado, a defensora pública e eu fizemos a cada testemunha, e também os jurados tiveram a oportunidade de questionar algum ponto que tenha ficado pendente de esclarecimento, cada testemunha, para no final formarem seu convencimento no momento do julgamento. 18 anos e 8 meses, doutor. Exato, essa foi a pena definitiva fixada pelo Dr. Daniel. Lógico que ainda pode ser passível de recurso pela Defensoria Pública, não sei se haverá esse recurso ou não, mas se for mantida, essa foi a pena final aplicada, e como ele já se encontra preso desde a data do fato, agora ele tem que ao menos cumprir 2/5 da pena para conseguir a progressão para o regime semiaberto. Hoje encerramos o julgamento de alguns processos mais antigos que nós tínhamos aqui na comarca de Sapezal, envolvendo o réu preso que aguardava julgamento. Ele já estava há mais ou menos 2 anos presos. O atraso decorreu de várias questões processuais, recurso, exame de insanidade mental, e hoje conseguimos concluir esse processo e finalizamos ele com uma pena ao acusado. Os jurados reconheceram os quesitos, condenando ele no final a 18 anos e 8 meses em regime fechado. Doutor, a gente conversava até em off, mas eu vou fazer essa pergunta para o senhor a respeito dessa condenação, desse júri que aconteceu hoje. O senhor já teve algum júri assim, dessa forma? Como que é formalizar tudo isso? É um júri que não tem uma complexidade de vários réus, várias vítimas, mas é um júri que envolveu uma grande carga emocional, psicológica, em virtude da vítima ser uma criança de 7 meses e o autor ser o próprio pai. Foram questões que em vários momentos durante o julgamento, emoções de familiares, que a maioria das testemunhas foram irmãos, mãe, genitora, todas as pessoas envolvidas com a vítima. E era uma criança muito querida dentro do seio familiar.
e em virtude das emoções, da carga trazida pelo parentesco, que a gente até entende pelo envolvimento, o que a gente estava analisando, julgando aqui hoje, foi um crime de bastante complexidade na carga emocional. Doutor, 18 anos, 8 meses, há a possibilidade de ele diminuir essa pena, de que forma? Sim, agora encerramos a primeira etapa, o julgamento de primeiro grau. Tanto o Ministério Público quanto a defesa podem recorrer para o segundo grau. E lá no segundo grau pode acontecer de anular o julgamento, ser determinada a realização de outro. Pode a defesa também requerer a redução de pena, que pode acontecer, ou manter do jeito que foi fixado aqui no primeiro grau. Ele está preso já há 2 anos. Com a pena atual dele, 18 anos e 8 meses, caso seja mantida, ele tem que cumprir cerca de 2/5, o que dá 40% da pena. Hoje seria em torno de 6 a 7 anos. Então, se ele já cumpriu 2, ele tem que permanecer em torno de 4 a 5 anos ainda para conseguir uma progressão dentro da execução da pena. Mas isso tudo vai depender do comportamento dele dentro do presídio, do trabalho desenvolvido, estudos, tudo do comportamento dele, que vai determinar esse percentual de progressão de regime. Doutor, teve, segundo as informações que nós tivemos a respeito de distúrbio, exatamente comprometeu toda a situação, o que aconteceu de fato da mentalidade desse rapaz? Bom, logo no início, a primeira defesa realizada pela Defensoria já pediu o exame de sanidade mental. No início foi deferido, posteriormente revogado e no segundo momento foi determinada pelo tribunal a realização do exame. Com o retorno desse processo do segundo grau, no final do ano passado, foi determinada a perícia, foi nomeado um psiquiatra especializado na área para a realização desse exame e o perito concluiu que ele tinha um transtorno de dupla personalidade, porém esse transtorno dele não era capaz, ou seja, não influenciou ele em nada no momento do cometimento do fato. Então ele foi considerado um acusado plenamente imputável.